Todos conhecem a Peppa e sua família, afinal, eles estão sempre juntos nas aventuras do desenho. Mas e se eu te dissesse que pode existir um segredo obscuro nessa história? Um detalhe que nunca foi mencionado, mas que pode mudar completamente o que sabemos sobre os Pig. Pois é, algumas pistas indicam que Peppa e George podem ter tido um outro irmão, um terceiro filho da mamãe Pig que nunca apareceu na série. Mas o que teria acontecido com ele? Hoje, vamos explorar essa teoria e descobrir por que ele pode ter sido apagado da história. Então, calce as suas botas douradas e venha com a gente desvendar um pouco mais desse incrível mundo da Peppa. Escondido em casa. A casa da Peppa Pig sempre escondeu alguns mistérios, e tem algumas cenas da série que levantam muitas dúvidas. Em um dos episódios, a luz simplesmente apaga de forma repentina, sem que tenha ocorrido nenhuma tempestade ou problema no disjuntor. Embora apagões aconteçam na vida real, esse caso específico parece um pouco suspeito. Quem sabe isso não foi causado pelo irmão perdido da Peppa, que pode estar morando na casa sem que ninguém saiba. Ou pior, pode ser um espírito que ainda assombra a família. Outro detalhe interessante é o sótão da casa, que é um espaço escuro e empoeirado onde quase ninguém parece gostar de ficar. Se tem um canto ideal para um irmão misterioso se esconder, com certeza seria ali. E como esquecer o estranho episódio do login desconhecido no computador da família Pig? Durante uma partida do jogo da galinha, Peppa e George veem uma lista de jogadores com siglas correspondentes aos moradores da casa. P para Peppa, Gel para George, GNP para Vovó Pig, GPP para Vovô Pig, MMP para Mamãe Pig e SUZ para Suzy. Até aqui tudo bem, mas tem uma sigla que não faz sentido. OOP, que está em último lugar com uma pontuação horrível. Será que essa sigla significa alguma coisa? Talvez seja uma pista deixada pelo suposto irmão perdido da Peppa. Se formos considerar um nome que combine com as outras siglas, poderíamos chamá-lo de Oscar Pig. Claro, isso é apenas uma teoria, mas fica a dúvida. Quem realmente seria esse misterioso OOP? Irmão do meio. A maioria das pessoas sempre acreditou que a mamãe Pig teve apenas 2 filhos, Peppa e alguns anos depois, George. Mas será que foi realmente assim? Existe uma possibilidade de que entre os dois tenha existido outro bebê, o que tornaria George o terceiro filho da família e não o segundo. Se você acha que isso não faz sentido porque Peppa e George têm idades muito próximas, é bom lembrar que eles possuem uma diferença de 2 anos. E, biologicamente, os porcos fêmeas engravidam com muito mais facilidade do que os humanos. Além disso, a gestação dos porcos dura apenas 4 meses, ao contrário dos humanos, que precisam de 9 meses inteiros. Isso significa que a mamãe Pig teve tempo de sobra para ter um terceiro filho sem que isso causasse grandes diferenças na cronologia da série. Mas então, se isso realmente aconteceu, por que nunca ouvimos falar desse irmão? Como ele simplesmente desapareceu da história sem deixar rastros? Bom, algumas teorias são bem sombrias sobre isso, e uma delas pode te deixar arrepiado. Quer saber mais? Então fica ligado que a gente já vai explicar. Enquanto isso, em meio a todo esse mistério, se você acha isso tão estranho quanto a gente, comenta aqui embaixo, irmão. Senhor Dinossauro. Se tem um detalhe que chama a atenção na série é o brinquedo inseparável do George, o Senhor Dinossauro. Quem acompanha Peppa Pig desde o começo já percebeu que esse não é um brinquedo qualquer. O caçula da família tem o Senhor Dinossauro desde que era bem pequeno, e o vínculo entre os dois nunca se quebrou. O mais curioso é que foi esse boneco que despertou sua paixão enorme por dinossauros, a ponto de sua primeira palavra não ter sido mamãe ou papai, mas sim dinossauro. O apego do George ao seu brinquedo verde vai muito além do normal. Ele não desgruda dele nem na hora do banho ou na hora de comer. Mesmo quando ganha novos brinquedos, como o dinossauro roxo de aniversário ou o dinossauro robô depois que o Senhor Dinossauro quebrou, ele sempre volta para o seu boneco original. Os outros são legais, mas nenhum substitui o verdadeiro. Se você já conviveu com crianças pequenas, sabe que isso não é muito comum. Normalmente, os pequenos se entediam rápido com um brinquedo e logo se interessam por outro. Mas o George? Ele continua firme e forte com seu dinossauro. Isso pode significar algo muito mais profundo do que apenas um brinquedo favorito. E se o Senhor Dinossauro for muito mais do que só um boneco? Se na verdade for a maneira do Oscar, o possível irmão perdido do George, continuar presente em sua vida? Agora imagine se existe algum tipo de conexão sobrenatural entre o Oscar e o George. Uma conexão mental que permite que os dois conversem um com o outro? Se essa teoria for verdadeira, então resta a dúvida. O Oscar está presente para proteger o irmão mais novo, ou será que suas intenções são bem mais sinistras do que imaginamos? Favoritismo. Se tem algo que muitos fãs da série já perceberam é como a mamãe e o papai Pig parecem dar uma atenção especial para o George. Claro, ele é o filho mais novo e isso por si só já poderia justificar um cuidado maior. Mas em várias ocasiões, dá para perceber que a preocupação da família com ele parece um pouco exagerada. Um exemplo bem claro disso é a grande festa que eles fizeram para o aniversário do George. Foi um evento enorme dentro de um museu, com direito até a um dinossauro robô gigante. A Peppa também já teve aniversários legais, mas nada tão grandioso quanto isso. Será que os pais Pig sentem que precisam compensar algo em relação ao George? Se a teoria do Oscar for verdadeira,
tudo começa a fazer mais sentido. O George pode ser, na verdade, um lembrete constante para a família de um filho que se foi. Se o Oscar realmente faleceu ou desapareceu de outra forma, não seria estranho que os pais se apegassem ainda mais ao George, tratando-o como uma segunda chance. Isso também pode explicar o favoritismo da família estendida, como os avós e até outros personagens adultos, que sempre parecem querer garantir que o George esteja feliz. Seja como for, a presença do Oscar, mesmo que indireta, parece influenciar a dinâmica da família Pig de várias maneiras. E se isso for realmente verdade, o que mais pode estar escondido na história deles? Avós paternos. Agora, se tem uma coisa que a série nunca revelou, são os pais do Papai Pig. Você já percebeu que eles simplesmente nunca aparecem? Enquanto os pais da Mamãe Pig são personagens recorrentes, os pais do Papai Pig nunca deram as caras. Mas há uma teoria muito interessante que pode explicar o que aconteceu com eles, e ela se conecta diretamente com o caso do filho do meio da família Pig. Essa teoria sugere que na infância o Papai Pig pode ter tirado a vida de sua própria irmã em um momento de fúria. Como resultado, seus pais acabaram levando a culpa e foram presos pelo crime. O que fortalece essa hipótese é uma foto em preto e branco que o Papai Pig guarda, onde ele aparece ao lado de uma garota misteriosa. Seria essa sua irmã desaparecida? Nenhum dos dois, nem seus pais, aparecem na série, o que levanta muitas perguntas. Mas e se eles não estiverem presos? E se, depois de tudo, os pais do Papai Pig saíram da prisão e enlouqueceram após tudo o que passaram? Agora imagine se eles decidiram se vingar do próprio filho por conta do que aconteceu no passado. Essa teoria fica ainda mais maluca quando se sugere que foram eles que sequestraram Oscar, fingindo que ele havia falecido, e o criaram longe da família Pig como parte de sua vingança. Se isso for verdade, o Oscar provavelmente acredita que seus pais já se foram e que sua única família são seus avós paternos. Já o Papai Pig vive sem saber que seu filho do meio ainda está vivo, levando uma vida completamente diferente e distante. Essa possibilidade deixa tudo ainda mais sinistro e misterioso. Essa teoria só fica cada vez mais intrigante, né? Se quiser ver mais teorias sobre Peppa Pig e outros desenhos incríveis, não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você recebe nossos vídeos diários e não perde nenhuma dessas histórias malucas. Predators. Pode parecer que o mundo de Peppa Pig é um lugar tranquilo, onde todos os animais convivem pacificamente. Mas e se essa harmonia não for tão real quanto parece? Alguns momentos ao longo da série dão a entender que certos personagens carnívoros ainda têm seus instintos bem afiados, e isso pode significar um grande perigo. Por exemplo, o Senhor Leão e a Madame Gazela protagonizaram um momento estranho, onde o comportamento do felino parecia um pouco suspeito. Sem falar nos pais da Wendy Lobo, que constantemente fazem perguntas ao Papai Pig sobre a estrutura da casa dele, perguntando se ela é de palha. Parece apenas uma brincadeira, mas considerando a referência ao conto dos 3 porquinhos, isso pode indicar algo bem mais sombrio. E se os lobos ainda tiverem o desejo de caçar porquinhos indefesos? Agora, imagina se o filho do meio da família Pig, o misterioso Oscar, tivesse sido vítima dessa natureza predatória que alguns animais ainda possuem? Talvez ele tenha sido devorado por algum carnívoro que não conseguiu resistir aos seus instintos. Um detalhe ainda mais assustador é que a própria vovó Lobo quase admitiu, durante o aniversário da Wendy Lobo, que seus dentes servem para devorar pessoas. Isso dá uma margem enorme para teorias e suposições macabras sobre o destino do irmão perdido da Peppa. Doença. E se o perigo que rondou a família Pig não veio apenas de fora, mas também de dentro? Se existe uma razão para Mamãe Pig e Papai Pig serem tão preocupados com a saúde do George, essa razão pode estar diretamente ligada ao passado da família. No episódio em que o caçula fica gripado, Peppa não vê muita gravidade na situação, mas seus pais agem de forma completamente diferente. Eles não pensam 2 vezes antes de chamar um médico para examinar o pequeno George e garantir que não se trata de algo mais sério. E se o motivo dessa preocupação extrema for porque Oscar, o suposto irmão mais velho da Peppa e do George, foi infectado por uma doença grave como a peste suína? Esse detalhe faria total sentido, já que febre alta é um dos sintomas dessa enfermidade. Dessa forma, quando George começou a demonstrar sinais de mal-estar, o instinto protetor da mamãe e do Papai Pig entrou em alerta máximo, pois eles já haviam enfrentado uma perda antes e não podiam arriscar passar por isso novamente. Se fosse realmente o caso de George ter contraído algo mais perigoso, sua família inteira poderia estar correndo risco, pois algumas doenças são altamente contagiosas. Se o Dr. Urso Pardo percebesse que não era apenas uma gripe comum, ele provavelmente enviaria George direto para o hospital, para evitar que o problema se espalhasse para Peppa e seus pais. Nós deixamos outros 2 vídeos incríveis na sua tela para que você possa continuar se divertindo. É só clicar em um deles, não tem segredo. Valeu e até a próxima!